Bom, eu sou professor da Universidade do Sul de Santa Catarina, eu falo aqui de Florianópolis, sou professor da Escola do Ministério Público de Santa Catarina e sou doutorando na Universidade de Lisboa, e o meu tema não tem absolutamente nada, o que eu vou falar hoje não tem absolutamente nada a ver com a minha pesquisa, mas foi um projeto especificamente para esse convite do professor Francisco, para tentar vincular duas coisas, e era uma ideia que já passava na minha cabeça, mas eu nunca tinha aprofundado nisso, escrito, e vou dividir com vocês. Meu objetivo é falar sobre a alíquota, os portugueses diriam a taxa, do imposto sobre grandes fortunas, e a necessidade de amarrar essa cobrança do imposto sobre grandes fortunas a uma taxa básica, no caso do Brasil, a taxa básica de juros é a taxa Selic. O Brasil tem uma previsão, já desde a original na Constituição desde 88, que tem a previsão do imposto sobre grandes fortunas, cujos detalhes seriam previstos nos termos da lei complementar. A outra única indicação constitucional é que o imposto a arrecadação do imposto, o produto da arrecadação do imposto, ele seria destinado para compor o fundo de combate à pobreza. Passados os 30 anos, mais de 30 anos, até hoje a gente não viu a instituição do imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Atualmente, apesar de existir o projeto de lei tratando sobre a instituição do imposto sobre grandes fortunas desde 89, a partir de março de 2020, a gente viu uma profusão de iniciativas tratando sobre o tema, período exatamente que inicia com a pandemia de Covid no Brasil. No período compreendido entre 88 e 2019, tivemos 24 projetos de lei tratando sobre a matéria. Por sua vez, apenas nos primeiros meses de 2020, 11 novas iniciativas parlamentares buscaram a instituição do imposto sobre grandes fortunas. O que a gente vê é a ligação direta do imposto sobre grandes fortunas com a Covid, e é por isso o tema que eu escolhi para tratar sobre isso. Taxação das grandes fortunas volta a ser debatida como saída pós-pandemia. Senadores pedem a votação da proposta para taxar grandes fortunas. A Covid acende debate sobre as grandes fortunas no Brasil. Deputados discutem. Então, tratar sobre o imposto sobre as grandes fortunas nesse momento, e aí vem o objeto do nosso debate, a Covid, a tributação, é que o Brasil volta a esse tema, mesmo nunca tendo instituído. Então, sobre o que eu vou querer tratar hoje? Tratar sobre o imposto sobre grandes fortunas, mas um aspecto específico do imposto sobre grandes fortunas, que é a amarração da alíquota, então os portugueses diriam taxa, né? A amarração da alíquota a uma taxa básica de juros da economia. Eu não pretendo tratar aqui se é bom ou ruim instituir um imposto sobre grandes fortunas, não pretendo tratar aqui sobre como se vai calcular, né, qual vai ser a base de cálculo, qual vai ser a abrangência, se a gente vai abranger só bens no Brasil, se a gente vai abranger bens fora do Brasil, quem vai ser o devedor, pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas singulares ou pessoas coletivas, o que é uma fortuna, o que é uma grande fortuna, ou qual o percentual da taxa de juros deve ser utilizada como alíquota. Não é isso. O meu objetivo é discutir a necessidade de amarrar as duas coisas. O resto precisa de um aprofundamento maior e não é o objeto da conversa aqui. Entre as 34 propostas legislativas referidas, a alíquota nominal do imposto sobre grandes fortunas variou de uma mínima de 0,1% a uma máxima de 6%. Quase a totalidade das propostas apresenta alíquotas progressivas em relação ao patrimônio, ou seja, cresceu a base, cresce a alíquota. No entanto, nenhuma delas considera o efeito da remuneração básica do capital para estabelecer o peso da tributação. Tributar alguém em 6% no ano é completamente diferente de tributar essa mesma pessoa a 6% em outro ano que o capital é remunerado de maneira diferente. Vou aprofundar um pouquinho mais. O que é a Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros brasileira. Ela é fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Ela também é utilizada como a taxa básica de juros nas operações com os títulos públicos federais. Ou seja, se eu quiser emprestar dinheiro para o governo brasileiro, se eu quiser comprar um título público, um desses títulos públicos é atrelado à Selic. A Selic também é a taxa de juros, é o juro eleito genericamente pelo Código Civil. Então, se existir um contrato entre dois particulares que só fizer referência a juros
mas não disser qual o juro que vai ser fixado, o Código Civil estabeleceu que é a taxa Selic também. E, conforme já entendeu o STJ, no regime repetitivo, essa taxa Selic engloba tanto os juros reais como correção monetária. Bom, explicando um pouco o que é a Selic, vamos entender como é que ela afeta o Brasil, como é que ela varia e como é que isso, qual é a repercussão disso no peso. Se a gente pegar, por exemplo, em julho de 2015, a taxa de juros básica do Brasil era de 14,25 ao ano. Em julho de 2019, a mesma taxa de juros era de 6% ao ano. Hoje, assim, o Comitê de Política Monetária se reuniu ontem e manteve a 2% ao ano. O que a gente está vendo? A gente está vendo que se o capital está sendo remunerado de uma maneira diferente. Ele tinha uma remuneração muito maior em 2015, foi sendo reduzida e atualmente a remuneração do capital é de 2%. Então, se a gente imaginasse uma alíquota fixa, o peso da tributação teria variado significativamente sem que houvesse qualquer modificação na proposta legislativa. Ou seja, se o legislador tivesse fixado lá, por exemplo, 3%, 3% do patrimônio de alguém em 2015 é completamente diferente de 3% do patrimônio de alguém em 2019. Ou seja, 3% do patrimônio de alguém em 2015, ele ia ser um pedacinho do rendimento, ou seja, nem ia chegar a atingir o principal, ele ia ficar com um pouquinho desses 14,25. Agora, 3% em 2020 seria equivalente a dizer que toda a remuneração daquele capital, né, toda a remuneração daquele patrimônio, ou a potencial remuneração daquele patrimônio, teria sido abocanhada e mais, ele teria avançado e comido inclusive um pedaço do próprio patrimônio. Disso, então, qual é a ideia, né? O que se propõe é que atrelar o imposto sobre grandes fortunas a um rendimento potencial, ou seja, eu quero tributar o imposto sobre grandes fortunas ao que aquela fortuna poderia gerar. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou medir essa remuneração potencial? Eu vou utilizar a taxa básica de juros. Então, atrelando a alíquota, em português a taxa, do imposto sobre grandes fortunas, há um rendimento potencial medido através da taxa básica de juros, eu tenho uma tributação mais flexível. Eu tenho uma tributação em que, em alguns momentos, subindo a remuneração do capital, sobe a tributação. Caindo a remuneração do capital, cai a tributação. E essa flexibilidade ainda está alcançada, inclusive, nos casos de inflação. Porque nos períodos de inflação, se a inflação sobe, isso vai repercutir no imposto sobre grandes fortunas. Se a inflação e o imposto cai, isso também vai repercutir no imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, ser um imposto mais flexível que estaria ligado com a situação econômica do país. Eu tenho uma alta remuneração do capital, eu vou ter uma tributação mais alta. Eu tenho uma pequena remuneração do capital, eu vou ter uma tributação menor. Essa vinculação entre a taxa Selic, tributar as grandes fortunas, com base no rendimento potencial, e utilizar o rendimento potencial através da taxa Selic, ele deixa esse tributo mais flexível, né? E aí o que eu estou tentando atingir? Eu estou tentando identificar o que é o rendimento potencial. Eu tenho uma grande fortuna, ótimo para mim, mas o que eu vou fazer com essa grande fortuna? Eu quero deixar no banco rendendo? Não, talvez sim, talvez não. Ou então eu quero simplesmente ter obras de arte magníficas na minha casa, ou então terrenos. Não importa. O que vai se fazer é o seguinte: quanto aquele teu patrimônio poderia render, né? Numa situação normal, numa situação típica, um rendimento médio. É isso que a gente vai utilizar como um dos parâmetros para tributar o imposto sobre grandes fortunas. Logicamente, isso ajuda também, inclusive, na saber no limite da tributação. Para o meu exemplo, o ideal é que fosse considerada a remuneração, a alíquota do imposto sobre grandes fortunas somada à alíquota do imposto de renda. Porque eu não poderia imaginar que a soma desses dois pudesse ultrapassar, por exemplo, 100%. Parece, então, sobre esse tema, parece haver uma barreira bastante intuitiva. A fixação da alíquota do imposto sobre grandes fortunas
somada à incidência do imposto de renda, não pode ultrapassar um percentual superior a 100% da taxa básica de juros que remunera o capital. Ultrapassar essa proporção implicaria uma redução potencial do objeto da tributação, da própria fortuna. Eu vou estar consumindo o principal, e revelando isso para mim potencialmente confiscatório e sufocante. Do mesmo jeito, superar esse limite violaria, na minha ótica, indiretamente o princípio da livre iniciativa, por exigir do contribuinte o desenvolvimento de uma outra atividade mais arriscada. Então, a Selic é uma taxa básica. Se a tributação for a totalidade da taxa básica, para eu ter algum rendimento, eu vou ter que ir para uma atividade mais arriscada. E aí, a iniciativa não é mais livre, a iniciativa é forçada, a iniciativa é necessária para manter o status quo depois da tributação. Então, eu tenho, para mim, atrelar as duas coisas ajuda, inclusive, a saber aí quando eu estou atingindo problemas, barreiras constitucionais. A amarração, na minha ótica, do Imposto sobre a Grandes Fortunas, da taxa básica de juros, ela, inclusive, atende à determinação na Constituição brasileira de que os tributos têm que ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Nada melhor do que medir a capacidade econômica para saber quanto aquele patrimônio potencialmente está gerando de rendimentos. Então, assim, para mim, atende isso. E sobre a outra ótica, utilizar essa ferramenta, ela atende à proibição constitucional de utilizar um imposto com efeito de confisco. Vamos imaginar um período como o atual, em que a taxa básica de juros é de 2%. Tributar o patrimônio do contribuinte em uma alíquota hipotética de 3%, na minha ótica, atenta contra a vedação do confisco. Assim, eu estou tributando toda a renda que aquilo ali pode gerar e eu estou consumindo, inclusive, o principal. Tá? Mas, usando o mesmo percentual, a mesma alíquota imaginária de 3%, se o capital está sendo remunerado a 20%, bom, aí eu não tenho um problema de confisco. Então, seria um tributo aí com uma velocidade de adaptação muito maior. Essa experiência de utilizar os rendimentos básicos do patrimônio para estabelecer um limite de tributação, a gente já percebeu, já foi utilizado na Argentina. A Corte Constitucional da Argentina, ela utilizou o rendimento do patrimônio imobiliário para estabelecer um limite confiscatório. Então, quando ele tinha lá uma tributação sobre os imóveis, ele disse o seguinte: olha, se eu calcular quanto aquele imóvel pode render, né, as rendas em Portugal, o aluguel no Brasil, se a tributação ultrapassar 33% do valor do aluguel, significa que seria confiscatório. Então, ele está aí atribuindo, na tributação do patrimônio, ele está utilizando a renda como um proxy de limitador, né? uma forma de medir a partir de quanto será confiscatório. A Alemanha, a gente tem uma outra situação que também utilizou as rendas típicas ou rendas esperadas como um dos critérios dos limites de avaliação da tributação do patrimônio. O limite da tributação do patrimônio estaria ligado a uma capacidade produtiva do patrimônio, muito parecido com aquilo que a Corte Constitucional da Argentina falou, muito parecido com aquilo que eu estou defendendo aqui, que deveria ser a forma da gente medir a melhor tributação do Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, para concluir, Pilar está aqui me puxando da orelha, já dizendo que estamos chegando perto do final. Então, qual é a proposta? A proposta é que o montante a ser exigido do Imposto Brasileiro de Grandes Fortunas esteja relacionado com o rendimento esperado, rendimento típico, rendimento médio da grande fortuna, daquilo do objeto de tributação. Como? Estabelecendo uma alíquota que equivale a uma fração dos juros brasileiros. E esses juros brasileiros são medidos pela taxa Selic. Essa sistemática permitiria que variações de inflação e variações da taxa real de juros não fossem um fator de distorção do imposto de grandes fortunas. Essa forma de tributação garantiria a observância da capacidade econômica, então, já que ela cresceria
quando a remuneração do patrimônio fosse maior e ela reduziria quando a tributação do patrimônio fosse menor, e ela ainda serviria como uma boa medida para evitar que o tributo fosse confiscatório. Eu estabelecer, se eu tivesse lá em 2015, quando o rendimento tinha um retorno de 14%, fazia muito sentido falar em 3%. Hoje, quando o rendimento do patrimônio é 2%, dizer que eu vou comer 100% do rendimento e ainda adentrar em 1% no patrimônio, me parece demais. Eu agradeço de novo, eu estou à disposição. Então, assim, a ideia aqui era conversar um pouquinho sobre essas questões. Claro, eu te devolvo a palavra.